Pessoal, vamos conferir aqui, tá? O linha de passe, vamos assistir, tá? Reagir ao linha de passe. Um empate assim, cara. Até quando o Flamengo joga bem, cara, o Flamengo dá azar, não. O senhor Léo Pereira, o senhor Léo Pereira é um irresponsável, cara. É um responsável desconectado do jogo, sabe? Bração aberto dentro da área. É um negócio impressionante. Tudo bem, o Daronco, ele sempre prejudica o Flamengo. É um negócio impressionante. Teve o mesmo lance, exatamente o mesmo lance no primeiro tempo, e o senhor Anderson Daronco não marcou o pênalti pro Flamengo. Aí pro Corinthians, ele foi lá e marcou. É um negócio impressionante. Parece que é proibido dar pênalti contra o Corinthians na casa do Corinthians, né? Um negócio impressionante. A gente vai conferir aí o programa, vocês fiquem com o Gordola aí, vambora. Jogo de Corinthians 1, Flamengo 1. Vou começar aqui o boa noite com um destaque inicial de cada um, começando pela ponta direita, Preiler Pires. Boa noite, seu primeiro destaque. Boa noite, Felipe, companheiros, fãs de esportes. Meu destaque é para Corinthians e Flamengo, um empate que para o Flamengo, por mais que tenha jogado fora de casa, é um gosto amargo pelo que produziu. O Flamengo conseguiu finalizar 20 vezes contra o gol do Corinthians, conseguiu ter uma atuação até mesmo imponente e dominante em algumas frações do jogo. Teve mais posse de bola, foi um time até um pouco mais criativo. E é incrível que mesmo o Flamengo fazendo tudo errado na temporada, o torcedor ainda enxerga a chance de ser campeão e por isso lamenta esse empate hoje. O Flamengo deixou escapar 3 pontos, até pelo momento do Corinthians, de reorganização com o Mano Menezes, pelo que produziu, era para ter segurado o resultado e tem de lamentar muito esse empate. Renato Rodrigues, boa noite, o seu primeiro destaque. Tudo bem, Filipão? Um abraço para os amigos, para o Fã de Esporte que está acompanhando a gente. O meu destaque é o que era o pensamento antes desse jogo, né? Como o mundo tratava essa partida como uma incógnita para os dois lados. A gente está falando de um Corinthians que o seu treinador está no seu segundo jogo oficial, né? O primeiro ele não teve no banco, e de um Flamengo que não tem treinador. Então, e a gente está em outubro, para completar. Mostra o que é o puro suco do futebol brasileiro, né? Como a gente está falando das 2 maiores torcidas do Brasil, de clubes de um alcance gigante, mas clubes que, em questão de gestão esportiva nessa temporada, deixam muito a desejar. Um Flamengo que a qualidade faz a diferença, não tem como, acho que até por isso foi melhor dentro de campo hoje, mas isso me chama a atenção, como a gente está em outubro, a gente está falando de 2 times que a gente não sabe como vai jogar, não tem ideia, é o Brasil puro. Vamos agora para a ponta esquerda, Pedro Ivo Almeida, muito boa noite, seu primeiro destaque. Tudo bem, Felipe? Um abraço a você, Breiler, Renato, Mauro, Fã de Esporte com a gente aqui nesse sábado à noite. Pegando carona no que o Renatinho falou de outubro, eu acho que é bem emblemático. A gente vê um Flamengo que tenta ser minimamente um pouco mais organizado no ataque e no início de trabalho do Mário Jorge, que a gente não sabe até quando dura. Um Corinthians que tenta se defender um pouquinho melhor ali no início do trabalho do Mano, ainda tem questão de falha individual, aqui também o mérito do Gerson tá jogado, o Corinthians meio passivo ali, até ali eu acho que tentava povoar a área, como fez em outro jogo do Mano, para tentar se defender um pouquinho melhor. Mas é aquilo, iniciar trabalho é pouca evolução para quando você fala em 7 de outubro. Então é um jogo que poderia ir um pouco a mais. O Flamengo poderia jogar um pouco mais. O Corinthians poderia se defender sem as falhas individuais. Fica uma sensação de um jogo que poderia ter algo a mais. E aí eu tô com o Renato, é a bagunça de um 7 de outubro, Flamengo e Corinthians, tudo para ser um grande jogo, mas você não sabe o que essas equipes querem para esse final de temporada ou o que vão conseguir. Porque são trabalhos que você trocou meio temporada, você agora recomeça. Flamengo pensando em 2024, o Corinthians olhando com o Mano para 2024. Então tá faltando sempre algo a mais, mas não pode chegar assim em outubro. Então um jogo que poderia ter sido melhor na perspectiva de quando a gente olha para planejamento de ano. Deixei até razoavelmente justo esse 1. Mauro Naves, boa noite. Boa noite, Felipe, companheiros. Abraço enorme ao Fã de Esportes. Claro que o destaque de todos nós aqui é em cima desse jogo, né? Você imaginar que chega um momento que o Corinthians, para mim, tira os caras que são os melhores, né? Até por necessidade que não estavam jogando, né? Sai o Moscardo, sai o Renato Augusto, sai o Rojas, que não mostrou nada ainda, estamos esperando. Então você vê a dificuldade que tem o Mano em ter que mexer com esse time. Realmente muita coisa deverá ser feita para o ano que vem. O Flamengo, que costuma se dar bem aqui na arena, né? Do Corinthians, o Flamengo acho que é o clube, dos clubes grandes, sem dúvida, que mais complica a vida corintiana jogando por aqui. Mas eu não posso também, nesse destaque, não falar do jogo de 10 gols
que só teve no Brasileirão de pontos corridos um jogo com 11 gols, que foi um Bahia 4, Santos 7. E também o Goiás já esteve envolvido num Vasco 6, Goiás 4. Agora hoje se junta Bahia e Goiás e fazem um jogo de 10 gols. Para quem não torce para um nem para outro, tá lá preocupado se o Goiás ia voltar à zona de rebaixamento, se não ia, como é que ia ficar o Bahia do Ceni, acaba sendo divertido, né? Mas enfim, um sabadão, amanhã muitos clássicos. Para o jogo a esse horário, num sábado, para quem saiu de casa, com muita chuva em São Paulo, eles mereciam algo melhor, né? Um espetáculo melhor. Eu vou dar também um pitaco nesse primeiro destaque, já que todos também deram. Para mim é um retrato muito do ano dos dois. Se alguém ficou sem ver futebol em 2023 de Flamengo e Corinthians, você coloca nesse jogo, você vê um Corinthians estéril, no sentido de nenhuma criação, quase nada, e um Flamengo, como disse o Breler, eu concordo, teve chances, a gente viu os melhores momentos, mas que é meio sonolento, sabe? Assim, não engata uma sétima e fala, agora vamos. Isso não acontece. A gente fica, que horas vai acontecer? E dá a impressão de que não vai ser esse ano. Mas vamos lá. Me parece um resultado ruim para os dois, no sentido matemático, de quem quer ainda tentar sonhar em caçar o Botafogo e quem quer fugir rapidamente de Z4. Mas é mais, na opinião de vocês, para a gente começar realmente o nosso debate, é mais amargo para quem esse empate? Olha, eu acho que a gente vai ter nessa reta final muitos empates e a gente vai repetir muito isso. Foi ruim para os dois, porque o seu time está lá em cima, quer encostar no Botafogo, quer buscar Libertadores, quando ganha só um ponto se complica. E aqui embaixo também, se quer escapar ou quer ficar respirar com mais tranquilidade, também se complica. Acho que para o Corinthians, a gente teve esse debate ontem no programa, a coisa ficou meio dividida lá no ESPN FC. Acho que o Zinho, o Pascoal, não lembro. Não, é pro Flamengo, que o Flamengo é que precisa encostar. O ano foi muito ruim, então ele tem que chegar perto do Botafogo, porque se houver algum vacilo de Botafogo, Red Bull, sei lá, Palmeiras, Grêmio que estão lá, o Flamengo tem que chegar, não pode correr o risco, eu concordo, o Flamengo não pode correr o risco de garantir uma Libertadores, independentemente de quantas vagas vão ter, ficar ali nos 4. Mas eu acho que era pro Corinthians, por causa do Mano, reestreando ele agora na Arena, né? O primeiro jogo dele, estreou fora, e pela situação muito delicada do Corinthians. Então, acho que até esse pontinho ajuda mais o Corinthians do que o pontinho ajuda o Flamengo. A matemática. O pontinho é mais bem-vindo. Só, Pedro, tanto é que a gente dizia lá ontem, e eu costumo dizer, ó, pergunta lá pro Teco se ele não assina um empate antes de começar. Pela qualidade, o Mano assinaria, que tem o time na mão. Empate, gente, vamos assinar, tá bom. Depois eu vou tentar arrumar o time para ganhar de outros adversários, não do Flamengo aqui. É isso. E aí foi e conseguiu. Quase que não consegue. O Flamengo teve mais chance de sair com a vitória. Eu entendo quando o Mauro fala do gosto amargo, que teria que vencer e antes, e pontuar, é importante. Mas pelo que foi o jogo também, pelo que foi o primeiro tempo, pelo que o Flamengo tentou criar, pelo que o Corinthians teve dificuldade no primeiro tempo, você para ver o desenho do jogo em si, eu acho que eu também consigo entender quem acha um gosto amargo pro Flamengo. O Flamengo que não precisa reinventar a roda, né? Porque o trabalho de São Paulo era muito complicado do ponto de vista de não entender algumas coisas ali que o campo gritava para ele. O Gerson funciona melhor para ele, saindo da linha de volante e trabalhando na linha de meia. O Flamengo, quando tem 2 meses para trabalhar hoje, quando tinha o Everton, quando tinha o Gerson, vai trabalhar melhor. Ainda que os mecanismos não sejam os mais automatizados, se não seja a coisa mais fluida, mas você já vê que é um time diferente do que era com o São Paulo. A gente está vendo um chute, uma chegada pela esquerda, o Ayrton também teve outra chegada pela esquerda no primeiro tempo. Bom primeiro tempo do Ayrton Ribeiro, né? Mas ainda acho muito longe o Ayrton Lucas do que já foi um dia na temporada. E também uma questão de confiança, não é nem de chegada, é de confiança. A função do Ayrton Lucas mudou totalmente, né? Porque o Ayrton Lucas... Aquele chute mas hoje, hoje é o Ayrton Lucas que dialoga mais com o início do ano. Hoje, assim, com o Mário Jorge. Porque... Mas pra mim me pega a confiança dele. É porque é lateral de corredor, né? O Ayrton com o São Paulo gosta de jogar com lateral construindo, né? Por trás, né? Com 3 jogadores. E o Ayrton, e com o Mário Jorge, o que eu vejo no Flamengo... Primeiro que eu acho os 2 times melhores do que eles estavam com seus treinadores anteriores.
Sim. Claro que não acho que nenhum tá voando, não é uma melhora Sim. assim gigantesca, mas o olha pro Corinthians hoje, o Corinthians marca o espaço, o Corinthians controla melhor o espaço. Eu acho o Corinthians melhor sem bola e o Flamengo melhor com bola. É o que se espera dos dois times. O Flamengo é menos posicional, que a gente fala, né? Com mais, o Mário Jorge, ele segura, até colocar Thiago Maia e Pulgar, é justamente para soltar os dois laterais. Tanto que o jogo com o Wesley acontecia bastante com o São Paulo. Oi? Algo que se pedia muito. Você fixar os dois e deixar o segundo meia. São escolhas. Eu acho que dá pra fazer bem feito dos dois jeitos. Com o São Paulo ele não tava rolando mesmo. Mas é um Flamengo mais solto, né? Eu acho que o Mário Jorge tá ali, ele também não vai caçar assunto pra ele, né? Ele vai fazer o básico, ele vai trazer. Hoje ele trouxe o Arrascaeta pro banco, o Arrascaeta entrou, o Gabigol tá segurando um pouco também. Eu vejo um Flamengo mais solto. No quesito, quando tem a bola, quando circula, é um time com mais mobilidade, com mais liberdade até para flutuar, para trocar a posição. E o Corinthians, acho que principalmente sem a bola, é um time que protege melhor a sua área, que consegue controlar melhor os espaços. Na verdade, eu vi um jogo que o Flamengo ele foi superior, mas foi um jogo que ele teve oscilações, né, dos dois lados. Os controles foram sendo tomados em alguns momentos. O Corinthians, mesmo depois que toma o gol, não é muito na organização, mas vai ali no ímpeto, vai jogando para trás e consegue um gol muito assim. O Romero entrou bem, olha que loucura, tá vendo? A gente tá falando da situação. Romero entrou bem, o Renato Augusto pode ser que seja alguma coisa física de novo, né? Porque todo mundo ficou o que aconteceu no intervalo. Enfim, mas no geral, assim, eu acho que do que eram os dois times, eu acho que a gente vê leve melhora. O Corinthians na parte sem bola, no Flamengo, acho que com bola tô com o Pedro. E aí isso endossa, Renato? Eu também acho. O problema é que não dá para chegar em 7 de outubro e esse trabalho dos dois lados, a gente está começando a ver evoluções de algo que estava gritando. Agora, só a situação do gosto amargo, é que você falou, acho que é por isso, pelo que foi o jogo, o Flamengo fica com uma sensação de que Itaquera já... O Flamengo é engraçado, o Flamengo consegue jogar bola em Itaquera. Qualidade, campo bom, jogo rápido. Campo, que é algo que o Flamengo tem pouco na temporada. Campo bom. E aí você tem 2 meses, você tem criação. Pelo que foi o jogo do Flamengo, dentro dessas oscilações de comando, aí eu acho que fica um gostinho amargo. Porque a todo momento parece que o rubro-negro está tentando se apegar a algo para salvar o ano. E se esticar, e se as lideranças tropeçarem, o Flamengo não se apresenta para o campeonato 6 pontos para o Botafogo, a possibilidade de um treinador chegar com data FIFA. No clube já dava um ânimo diferente. Eu tô muito com os amigos, acho que pro Flamengo Mas eu já senti o Flamengo mais interessado. A gente já vê o Flamengo jogando numa rotação diferente do que jogava com o São Paulo. Mas aí pega do meio pro final ali, aí eu já me pergunto. Não, pois é, mas... Também pelas mudanças, mas... O primeiro tempo do Flamengo, pra mim, já teve uma mudança de atitude. A gente já viu o Flamengo... jogando de uma maneira de tentar acuar o adversário, de não deixar o Corinthians sair, ocasionalmente pressionar lá na frente. Então, isso foi algo positivo para o Flamengo. O Renato até falou, essas oscilações no jogo, mas mesmo com oscilações, se somar os períodos em que o Flamengo foi superior, é um jogo que há um controle. É um jogo em que o Flamengo teve muitas condições e oportunidades para ganhar, para resolver. E aí entra o contexto também, que não dá para colocar nas costas do Mário Jorge, é um técnico que chegou, é tampão, tá quebrando um galho ali, mas ele tira o Pedro para colocar o Gabigol. Gabigol, o 3º jogo seguido como reserva. Não deve haver uma obrigação de colocar o Gabriel em campo. O Gabigol não tá bem e nem só, além de não estar bem, o Flamengo tem jogado melhor com o Pedro porque não consegue elaborar esse jogo, como o Pedro citou, ainda não é um jogo automatizado. Então, naturalmente, a bola muitas vezes vai chegar comprida demais, a bola vai chegar mascada, vai depender da força física do centroavante, e o Pedro estava segurando bem a bola. O Pedro estava se dando bem ali no meio dos zagueiros do Corinthians e fazendo com que o Flamengo tivesse um pouco mais de tempo para chegar, os meias chegarem no Pedro. Só que ele saca o Pedro no momento em que perde o Gerson, que estava muito bem, fez um grande jogo, e aí o Flamengo desmontou, porque não conseguiu mais reter a bola, deu esse espaço para o Corinthians, baixou um pouco a rotação. Então, para mim, foi um erro do Mário Jorge ter tirado o Pedro, mas não crucifico por isso. É um cara que está ali pegando um trabalho para fazer ali uma contenção e deixar algo para o novo treinador. E quando você fala de interesse, né, de querer, o Gerson, quando ele está jogando no ritmo alto, quando ele está jogando com intensidade,
Olha o jogo que ele fez. É o famoso, quando o Gerson tá no jogo, isso. esquece. A questão é que é um cara que em 2023... Pra você foi o melhor hoje? Pra mim foi o melhor hoje, o Gerson. Não, sim, e assim, sem... É porque assim, o Gerson com bola é um jogador com muito recurso, né? Ele tem muita qualidade. Pro nosso padrão, você ele é muito... dialoga sempre a tal vontade dele com você todo o campo que ele tá pra esse ano? Então, mas não dá pra você contar com um jogador que vai jogar quando... E quando eu falo jogar, no caso do Gerson, eu não acho que com bola ele faz jogos ruins. O problema é que o Gerson sem bola, ele dá umas largadas assim, e hoje tá saindo pra pressionar. O Flamengo hoje teve momentos de subir pressão no campo do Corinthians muito bem organizado. E foi até uma tônica ali do primeiro tempo, que o próprio Maicon começou a trocar com o Moscardo para baixar, o Mano chamou o Moscardo na prancheta para tentar trabalhar. É um Corinthians que ele tá se auto-ajustando ali, tentando sair, mas muito porque o Gerson puxando pressão junto com o Pedro, subindo. Então, assim, de verdade, eu acho o Gerson em alguns momentos um desperdício. Eu acho que ele com essa mentalidade... A gente olha o jogo de hoje, a gente pensa. É isso, com essa mentalidade, ele é um cara que vai entregar então... muito. Com essa mentalidade, ele não tinha voltado para o Brasil. Essa é a questão. Mas aí, ele é um jogador de Europa no Brasil. O meu debate, que eu acho que essa coisa é que vontade é subjetiva, né? O jogador ter vontade ou não é subjetivo. Só que aí vamos tentar nos apegar aqui ao que o campo nos mostra. O que o campo nos mostra é, muitas vezes, quando utilizado numa primeira linha, e aí tudo bem porque não é dele muitas vezes, você tem que cobrar quem escala. Ele não te entrega essa intensidade. Só que calma aí, ele consegue te entregar essa intensidade para pressionar na linha mais alta como é hoje. Então não é exatamente uma ausência de capacidade, são marcações diferentes. Ele trabalhando como meio, subindo para pressionar, e ele tenta dar um combate com uma primeira linha de volante. Só que eu acho que a gente pode entrar no campo que é subjetivo, mas é da vontade. E eu acho que quase sempre acho que tem mais a ver com humor, então, mas a entrega dele tem a ver com onde ele se sente bem. Exatamente. E aí dá para você destrinchar um pouco subjetivo. Se troca... Na primeira linha de volantes, o jogo que ele tem que fazer é diferente, ele tem mais dificuldade e aí mexe na tal vontade. Na segunda linha de meia, ele funcionando como meia, pressionando e tendo a bola para associar e já criar um pouco mais próximo da área, eu acho que o humor dele muda. Quando troca comando, ele dá uma reagida. Aí o trabalho começa a não andar. Mas não pode ser assim, então não pode. Você tá falando de jogador de alto nível, cara. Eu acho uma pena, de verdade. Eu concordo que tudo isso é subjetivo, é difícil a gente falar, essa coisa de vontade ou não vontade. Concordo que ele se sente muito mais confortável quando atua um pouco mais à frente, mas acho que tem a ver tudo também com o espírito que está o time. Lógico. Amanhã ele está indo para a seleção. Se o Diniz disser que você vai ser primeiro volante no lugar do Casimiro, ele vai querer entregar. Ah, não, mas eu só jogo ali na frente, professor. Não, vai falar. Por quê? Porque, ele está chegando de volta à seleção, é um lugar que a gente acha que ele devia estar lá desde que estava no Flamengo antes de ir embora e tal, mas aí ele oscilou muito, acabou perdendo a oportunidade de se fixar. E agora está chegando o Tite, que, lógico, não vai botar ele primeiro volante. Eu estou dando só um exemplo aqui. Então, eu acho que assim, essa vontade dele não é só sobre... Não vejo só uma relação direta com o posicionamento. Acho que o time, né? O time perde Copa do Brasil, o time... Porque ele mesmo, o Flamengo jogando mal, ele vem alguns jogos jogando bem. Tanto é que o Diniz o leva novamente. Agora, acho que o Flamengo, na questão anímica, apesar de que se o Botafogo ganha o Clássico, amanhã, eu acho que 11 pontos, aí esquece um pouco esse negócio de campeão, de tentar, aí vão brigar lá para ficar entre os 4, não ficar pré-Libertadores e tal, mas se realmente até amanhã fechar o Tite à noite, segunda-feira tiver o Tite lá, mesmo o Gerson não participando desse período, vai mudar, né? Que o Tite vai chegar querendo palpilha em todo mundo, gente, vamos conseguir a melhor colocação possível. Então, acho que animicamente todo mundo vai crescer. Não sei, questão de escalação, se o Tite vai de Pedro, vai de Gabigol. Precisa fechar o Tite, hein? Então, disse o Marcos Braz hoje da chegada lá aí que até amanhã à noite tem que ter uma posição, né? Porque ele precisava começar segunda-feira, não é segunda? Começa a tal data FIFA, não era isso? Começa o trabalhador brasileiro também. Não, eu digo por cada data FIFA que ficou mais ou menos no ar aí, que o Tite não viria, não fecharia antes por causa do jogo de hoje, não estrear na arena e tal, mas que segunda-feira precisaria estar lá para trabalhar, né? Então, segundo o Marcos Braz, declarou lá, e eu ouvi de uma repórter, inclusive, não foi do repórter, ele disse na chegada que não, até amanhã à noite a gente bate o martelo, tipo isso. Então, tudo caminha para ser, e aí a gente pode ter um Flamengo mais animado, e o Gerson voltando da seleção, que joga, não joga, participe desses jogos,
vai pegar os caras pilhados ali pelo Tite. Eu acho que o Gerson vai ter um final de temporada bom, que não era ruim. Outros, por exemplo, o Everton Ribeiro hoje fez um ótimo primeiro tempo também, mas eu sempre cobrei a presença dele, eu acho que é um cara que arma e tal, mas ele não vinha fazendo jogos bons, realmente, não vinha fazendo. E não é o caso do Gerson. Eu acho que mesmo no Flamengo não ganhando esses jogos aí, essas decisões que teve, eu acho que o Gerson estava bem. E agora vamos ver como é que fica o Flamengo na fase Tite aí, né? Vamos ver qual é a diferença do Flamengo com ou sem. Evidentemente que isso só vai repercutir mesmo a partir do ano que vem e tal. Mas já vamos ter uma amostra aí de tem quantos jogos pela frente? Mais 12? Hoje essa rodada foi 12 jogos, 26? 12 jogos 12, pela então. frente. E o Tite 26. vai chegar num ambiente um pouco mais tranquilo. A gente já vê que a saída do Sampaoli, até mesmo da diretoria Não do teve mais Flamengo. briga, né? Ninguém vai bater em Não ninguém, teve. né? Tá- Quantas semanas sem briga? Nenhuma notícia de UFC. Então, nesse ponto, é um ambiente minimamente pacificado, Sim. que o Tite vai ter um conforto maior para mexer na equipe. Esse interesse que o Flamengo demonstrou no primeiro tempo, o Flamengo consegue ser melhor e demonstrar mais vontade que o seu adversário, e vontade, concordo com os companheiros, é algo realmente subjetivo, mas a gente percebe pela rotação do time, pela capacidade do time conseguir jogar por minutos seguidos em cima, marcando com pressão, dificultando a saída de bola adversária, tendo jogadores mais dispostos a se sacrificar, e a gente viu o Pedro, por exemplo, fazendo mais recomposição, o Pedro brigando mais com os zagueiros. É uma temporada questionável de vários jogadores, mas a gente enxerga nesse time do Flamengo ainda muito potencial. Sim. Quando esses caras conseguem jogar 40%, 50%, já é o suficiente para algo positivo, como o Flamengo demonstrou hoje. Então, já há sinais de reação, e se o Tite chega nesse contexto, a vida fica muito facilitada, porque já tem meio caminho andado, que imagina chegar num ambiente em que ainda é conturbado, em que ainda tem muita aresta para parar. Então, por isso, mesmo considerando que o Mário Jorge deu uma vacilada nessa mexida, de ter colocado o Gabigol no lugar do Pedro, eu também valorizo o que fez de arrumar a casa, deixar os caras confortáveis, repetir o time, algo que o Sampaoli não fazia. Sim. Então o Flamengo conseguiu manter uma base, o Arrascaeta ainda segurando. Mas o Tite já pega o Arrascaeta recuperado, provavelmente, mais uma semana aí, provavelmente 100%. E esse aspecto físico, para mim, foi talvez um dos principais, claramente, do Flamengo na temporada. De ser fator negativo, né? De conseguir manter intensidade. Às vezes, dentro dos próprios jogos, o Flamengo não consegue. E isso tem a ver, primeiro, com um ano atípico, porque o Flamengo ele tem que acelerar as etapas no começo da temporada. E, assim, pré-temporada existe para você dar aquela ajeitada no seu carro, deixar ele bem zerado, para ele conseguir chegar até o final do ano. E o que o Flamengo fez na pré-temporada? Foi uma pré-temporada que você teve que queimar etapas, você teve que acelerar após o Mundial. E aí foi um Flamengo que nunca conseguiu atingir ápice físico dentro do ano. Não teve, com nenhum treinador. Pessoal, eu não vou vir aqui, não vou criticar o Mário Jorge de forma nenhuma. Para mim, o Mário Jorge não tem culpa da derrota do Flamengo. O Gerson, ele sai depois de uma pisada, né? Isso o Daronco, engraçado que ele não vê, né? O time do Flamengo fez um bom jogo, em boa parte do tempo. Depois recuou demais, né, pro Corinthians. O Corinthians ali, a moda... Vamos que vamos, rapaziada. No vamos que vamos, conseguiu ali, né? Um pênalti. E aí vai o principal culpado da derrota do Flamengo, que é o seu Léo Pereira. Uma irresponsabilidade sem tamanho do senhor Léo Pereira. Desconectado do jogo. Descompromissado com o Flamengo. Se eu sou a diretoria do Flamengo, chega algum clube, Léo Pereira, um beijo, um abraço e vai embora do clube. Que isso, Pedrão? Ele foi tão bem em 2022, você tá mandando... Tá descompromissado. Nitidamente em campo você vê isso. E não é só ele, não. Tem mais jogadores do Flamengo que estão descompromissados dentro do campo. Dá pra... Veja e reveja. O Sampaoli saiu melhor o ambiente, o time jogou mais, o ambiente é melhor? É evidente isso. Mas tem um monte de jogadores do Flamengo que é nítido e claro que estão descompromissados com o clube. E o Flamengo precisa fazer uma reformulação imensa pro próximo ano.
Que é brincadeira essa história aí. É brincadeira. Isso aí, tá? Uma brincadeira esse pênalti. Pô, meu irmão, concentrado. Se o cara tá concentrado aqui, ó. É mão pra trás. E o Daronco não deu um pênalti igual, né? Aliás, no primeiro tempo ele não marcou um pênalti igual também, mas tá chorando aqui. Inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações de Brunegras.